Senhores, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso. Agradeço imensamente deixarem que nós possamos fazer parte dessa conquista de todos vocês, tá bom? Meu nome é professor Vlailson, todo mundo já me conhece, né? Me chamam de professor Firmino, porque esse nome é extremamente complexo. Mas vamos aí para a nossa primeira aula, sem mais delongas. Senhores, vamos lá, um primeiro momento, colocar aí para vocês, né? A OAB Free é um canal que eu criei com a ideia exclusiva de ajudá-los. Essa é a ideia desse canal. Então, não só eu, aqui o professor Firmino, mas também outros amigos meus que eu convidei para esse projeto de ajuda a vocês, estarão aqui e tentando ajudá-los da melhor forma possível. E vamos tentar conquistar essa tão almejada prova que todo mundo deseja, mesmo que muitos que não vão querer advogar em si, não vão querer seguir o caminho da advocacia, muitos realmente gostariam dessa comprovação do seu ensino. O que eu vejo muito nas pessoas da OAB, por exemplo, é que todo mundo que termina uma universidade como essa, e essa foi minha segunda universidade, eu posso te dizer que se nós não vamos lá tentar fazer essa prova e passar, parece que nós não fizemos o exame, a prova, não fizemos uma universidade de direito. Então, para muitos, esse sentimento de ter a carteirinha vermelhinha na mão é um sentimento muito bom. E eu posso dizer para vocês que realmente é, né? É uma delícia você conseguir conquistar, passar por um exame tão complexo e chegar ao ponto de pegar a carteirinha, fazer seu juramento, estar em mãos. É uma profissão muito bonita, apesar das pessoas e de alguns aí tentarem distorcer a nossa profissão de alguma forma, mas é uma profissão muito bonita. É uma profissão onde você ajuda as pessoas, onde você consegue resolver conflitos e sendo ético, com toda certeza, você vai ser um profissional excelente. Então a ideia é essa. Então vamos partir aí para nós iniciarmos a nossa aula aí, como eu já disse anteriormente, vocês acabaram de ver. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar sobre direito material do trabalho, ok? Então os principais temas que caem nas provas da OAB, é isso que eu vou tentar passar para vocês de uma forma simples. Não posso garantir para vocês que vai ser uma coisa rápida, não tem como ser rápido. Vocês que estão aí no seu 4º ano de universidade ou no 5º ano de universidade, vocês sabem, não é fácil. Toda a parte do direito você tem que estudar, tem que analisar, tem que ver preceitos. Então eu vou tentar pegar aqui uma junção de quase tudo que já caiu nas outras provas para tentar ajudá-los de alguma forma a conquistar e a gabaritar trabalho num primeiro momento, ok? Se vocês conseguirem gabaritar, sabe, trabalho e processo do trabalho, já vai ser um grande passo na vida de vocês, perfeito? Dentro dessa prova já é um grande número de questões que vocês resolvem só com trabalho e processo do trabalho, tá? Depois nós vamos falar de outras matérias, mas nesse momento vamos focar em direito material do trabalho, perfeito? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os princípios. Oh, meu Deus do céu, princípios de novo, professor? Infelizmente é. Deixa eu voltar para mim aqui um pouquinho. Gente, só para que vocês entendam. Princípios. Na universidade inteira, vocês aprenderam princípios de todas as matérias que vocês estudaram, né? Princípios do direito do trabalho, princípios do direito civil, princípios do direito de família, princípios de não sei o quê. É princípio, mas o direito em si, sem princípios, fica difícil de você entender, né? Não tem outra forma. E a OAB, ela vai cobrar de vocês o entendimento do que é a matéria, né? Só que ela é lei seca, né? As provas normalmente é a lei purinha, né? Mas vocês têm que entender. Se vocês não entenderem o porquê das coisas, fica muito difícil. Que nem muita gente não gosta da área de trabalho, por quê? Porque acha que a área trabalhista é uma área de uma advocacia pequenininha, medíocre. Eu não sei o porquê que tem essa noção idiota, né? Por quê? Porque nós somos os advogados que trabalham nessa área. Eu trabalho mais para empresa do que para empregados, na verdade, mais para reclamada do que para reclamante. Mas, independente de qualquer forma,
É uma justiça muito legal. Por quê? Porque é uma justiça federal, é uma justiça onde você está ajudando as pessoas a chegarem num consenso. E ela é formatada e baseada dentro desses princípios que nós temos que passar para vocês. Eu acho que o mais importante, antes de vocês começarem a pensar um pouco no princípio, é vocês entenderem que uma relação de trabalho, ela tem uma noção básica assim, do processo do trabalho e da legislação trabalhista em si. Você tem o empregador e você tem a empresa, ok? Desculpa, o empregado. Quem é o mais fraco nessa relação? O empregado. O empregado, ele é pequenininho, coitado. Ele não tem como pagar um advogado, uma perícia médica ou alguma coisa do gênero. Não tem. Então a legislação tenta equiparar essas duas forças para que esse processo não seja injusto. Porque se você for pensar no empregador, o que o empregador tem? Ele tem lá todas as posses, ele tem a máquina ao seu favor, né? Ele tem o dinheiro. Então ele vai lá, ele contrata os advogados, ele paga um advogado como eu, ele paga um advogado melhor do que eu, ele tem condições de pagar aí, sei lá, as perícias médicas, ele tem como contratar um auxiliar para fazer essa perícia médica, ele tem todos os seus elementos na mão. E o funcionário tem o quê? Nada. Então a legislação trabalhista, na sua ideia e na sua concepção, é isso, é que as coisas fiquem próximas uma coisa da outra, ou seja, eu aqui funcionário estou reclamando da empresa XYZ, sei lá que nome de empresa, só que eu tenho que equiparar essas forças. O que é essa equiparação? É você deixá-los com a mesma força dentro dessa ação. Então, essa é a ideia dos princípios da legislação trabalhista, né? Então, muitos que chamam aos advogados que trabalham na área trabalhista de advogadozinhos, né? E às vezes você vê muitas pessoas que falam isso, vem de uma outra área do direito, aonde você pode fazer, inclusive, né? Você pode fazer, sei lá, pedido de habeas corpus em papel de pão, de papel higiênico, né? Que tá tudo certo, né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa ninguém comenta, mas nós somos nós somos de uma justiça federal. É extremamente complexo, não é uma coisa pequena. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar direitinho. O que ocorreu de uns anos para cá, né, é que muitos advogados, que eram muito sem vergonhas aí, entre aspas, né? Por quê? Porque advogados novos já iam para a área do trabalho. Advogados que queriam ganhar um dinheirinho, mas não estavam preocupados com o seu cliente, também iam para a área do trabalho, porque era um tal de copiar e colar sem fim, né? Então, às vezes, você pegava o processo na sua mão, você dava uma olhada, estavam pedindo adicional noturno para o cara nunca trabalhou à noite na vida, na vida. Então, quer dizer, é um negócio de maluco, né? Mas por quê? Porque era um copia e cola e ninguém tinha responsabilidade sobre isso. Aí veio a nossa norma trabalhista, a nossa reforma trabalhista em 2017 e deu um jeito nisso. As pessoas têm que ter responsabilidade, como no processo civil tem, né? E o processo civil agora começou a copiar umas coisas do processo do trabalho e ainda melhorar, né? Então eu admiro o processo civil quando ele copia algo do trabalho e ainda melhora, então ele fica mais interessante. Mas, voltando ao assunto, nós temos que trabalhar sobre isso, nós temos que trabalhar sobre essas mudanças. E esses advogados que estavam aí só para ganhar um dinheirinho, né, como eles diziam, eles sumiram, eles foram para outras áreas, né? Quer dizer, quem ficou hoje, na sua grande maioria, os que ficaram hoje na área trabalhista, são advogados que realmente estão preocupados com o seu cliente, seja o empregador ou seja o empregado, ok? Mas eles estão preocupados e trabalham direito. Porque você tem responsabilidade hoje como advogado e as pessoas também que estão fazendo a ação, né, tem que ter responsabilidade sobre isso. Né? O empregado hoje tem responsabilidade sobre um processo que ele entra contra uma empresa. Não adianta vir pedindo mundos e fundos sem ter direito a isso, porque isso vai ser cobrado de você em algum momento. Né? Então, uma das partes da legislação trabalhista que eu achei bem interessante é isso. Essa reforma trabalhista trouxe para a nossa atividade um pouco mais de responsabilidade. As pessoas hoje têm que ter um pouco mais de responsabilidade. Tem que arcar com as consequências dos atos que fazem. Né? Quer dizer, é o básico do básico. Ok?
Então vamos falar dos princípios. Esses princípios vocês devem ter estudado lá na faculdade e aí ainda continuam a estudar, se alguns ainda estão na faculdade, né? Então nós temos lá o princípio do indúbio pro operário, da norma mais favorável e da condição mais benéfica. Vamos para esses no primeiro momento, né? Eu acho que são os mais importantes aí para essa prova da OAB. Então eu coloquei algumas coisinhas aqui para vocês, né? Relação de empregado, empregador, né? A superioridade jurídica, que foi o que eu já expliquei para vocês, né? Pediria que vocês dessem uma olhadinha aí no artigo 444, parágrafo único, né? Leiam, sabe, gente? Dá uma lida, dá uma lida. Eu sei que a prova da OAB é uma prova é uma prova basicamente da lei pura, ok? E vai ser da lei pura mesmo. Mas não estou pedindo para vocês decorarem absolutamente nada, pelo amor de Deus, tá? Mas vocês têm que ler, né? Se não der uma lida lá, pelo menos nos artigos principais, né? Quem é o empregador, quem é o empregado, quem é o hipossuficiente, quem é o hiper, né? Agora tem o hiper, coisas da reforma, nós vamos chegar lá. Mas se você não conseguir entender esses princípios básicos, o que vai acontecer? A prova da OAB vem lá com as questõezinhas, né? Sendo que duas vão te enrolar, duas não tem muito a ver com nada, né? E três vão te enrolar, né? E aí vão tentar te enrolar de alguma forma. E às vezes é uma palavrinha, uma linha de raciocínio. E aí você não precisa ter a lei de cor, mas vocês têm que ter alguma coisa em mãos. Se você não leu, pelo menos fica difícil. Aí eu odeio trabalho, professor. Então, pelo amor de Deus, não venha mais tentar fazer a prova do trabalho, vai tentar outra coisa. Então espera aí os meus amigos colocarem a parte civil, a parte de família, a parte penal, e aí vocês vão para o que vocês acharem melhor, né? Eu falo muito do trabalho, não porque eu sou da área e venho da área de recursos humanos há mais de 30 anos, não é isso. É que, na verdade, ela é mais fácil de entender, porque o dia a dia seu está ali, né? Aí você pega uma área civil, onde o direito de família está um pouco mais próximo, né? Outras coisas estão mais próximas, mas, puxa, é extremamente complexo, né? E o número de questões não é tanto assim também. Mas que você lá acerte o número de questões interessantes na matéria, está perfeito. Agora, se você gabaritar trabalho e processo do trabalho, você já está com quase meio caminho andado. Então, pensem nisso, deem uma analisada. Grande parte dos meus amigos, quando nós terminamos a faculdade, na verdade, fomos prestar a OAB, prestamos, fizemos, aí passa-se na primeira fase e nós vamos para uma segunda fase. A segunda fase você tem que escolher também, só que lá é escolha mesmo. A maioria deles escolheu fazer o direito do trabalho, porque é muito mais prático você fazer as peças trabalhistas do que você fazer as peças cíveis, por exemplo, né? Então eles fizeram, passaram na segunda fase, como eu, né? Eu já sou da área mesmo, então para mim essa é a área de atuação, mas no caso deles, eles até odiavam isso de alguma forma, nem gostavam, mas fizeram, né? E a partir do momento que fizeram a segunda fase nisso, passaram, foram embora, e hoje cada um atua na sua área, né? E alguns brincam comigo, nunca mais quero ver trabalho, vá, porque não gosta, quer dizer, né? Aí é uma questão de gosto, não é uma questão, são opções. Nenhum advogado no mundo pode fazer tudo junto, tá? Então aquele advogado genérico que você conhece, aquele advogado que diz que faz tudo, esquece, porque ele não faz, não faz, tá? Vocês estão saindo da faculdade agora, vocês que ou estão aí no seu quinto ano, quarto ano, né? Então vocês estão pensando o quê, né? Que raio de atividade? Mas no decorrer dos anos vocês já entenderam qual é dessas matérias, qual desses ramos do direito você vai atuar. Então, vá e atue, ok? Porque não adianta, eu faço isso, faço aquilo. Não dá para fazer tudo, gente, não dá. É impossível, é humanamente impossível fazer tudo. São tantas especialidades no direito hoje que ele é muito maluco, não dá para ser feito, né? Então, quer dizer, o meu caso, eu sou um advogado trabalhista da GEMA, eu vim de recursos humanos, minha vida inteira eu trabalhei com recursos humanos, desde a hora que chamava departamento pessoal, até o último, né, gestão de pessoas e papapá, e todo esse processo. Trabalhei para um monte de empresas desse país, então eu venho disso.
E eu lido com o direito empresarial também. Então, quer dizer, está muito coligado ao que eu sempre fiz, né? É o processo de gestão de pessoas, é o processo de gestão de empresas e é o processo trabalhista em si, né? E eu trabalho muito com processo preventivo, para que as empresas não cometam os erros, para que não tenham os processos. E se cometer, a gente tenta resolver antes que isso caia em lide, tá? Então, vamos, pense dessa seguinte forma. Eu preciso passar na prova para ter minha carteirinha para conseguir atuar. Ponto. Ah, não gosto de trabalho, mas venha. Você vai curtir, é uma matéria bem interessante e não é complexa assim como todo mundo pensa que é. Perfeito? Então, beleza. Então, falamos aí, né, da superioridade do patrão, né, para com o empregado. E a reforma trabalhista criou aí uma figura nova que se chama o hipersuficiente, né? Esse funcionário hiper que eles criaram é um funcionário bem interessante. Eles dizem o seguinte agora na reforma trabalhista: esse funcionário ele tem que possuir nível superior, seja ele qual for, tá? Não especificaram qual era o nível, e somado a isso tem que ter um salário ou igual ou maior a 2 vezes o teto da Previdência. O teto da Previdência hoje deve estar uns 6 mil e alguma coisa, vamos colocar 6 mil para arredondar aqui para efeito de trabalho, né? de aula, vai dar uns 12 mil reais aí, né? Então o cara ganhou 12 mil reais, tem um curso superior, seja ele qual for, ele já consegue ser esse funcionário hipersuficiente. E o que é esse funcionário hipersuficiente? Até então, antes da reforma trabalhista, não existia um funcionário que pudesse fazer um acordo diretamente com o patrão. Vocês conseguem entender isso, né? Talvez vocês estejam nessa condição ainda hoje, talvez vocês não tenham essas características que a reforma prevê. Então você não pode chegar no funcionário, no seu patrão e falar assim, não, vamos fazer um acordo vamos dar um exemplo aí do intrajornada. O intervalo intrajornada é aquele intervalo que você tem lá, vamos chamar de almoço, tá? Só para ficar mais claro, que ele pode ser em outros momentos, né? Mas o intrajornada, tá aqui. Tá, o intrajornada é permitido, sabe, 1 hora, mas eu quero fazer um acordo com o meu patrão dizendo que eu quero fazer 30 minutos. Então eu posso fazer esse acordo, já que eu sou o hipersuficiente, né, o hiperfuncionário, como a reforma o chamou, ele pode fazer isso entre ele e o patrão. Ponto, não precisa sindicato, não precisa nada dessas bagunças. Então, na prova, talvez eles perguntem para você. Olha, primeiro eles dão aquele texto gigantesco, depois eles vêm. Olha, o funcionário XYZ percebia um salário tal, né, um engenheiro, e ele fez um acordo com o seu patrão, onde ele fez uma redução, por exemplo, no intervalo de intrajornada de 30 minutos, né? E aí a questão vai envolver alguns elementos, mas o que ele vai querer saber? Se esse cara podia ou não podia fazer esse acordo. Ele pode, tá? Então, a partir de 2017, foi garantido a esse funcionário que tem esses requisitos, ou seja, nível superior e que ganha igual ou 2 vezes o teto da Previdência, que ele faça esse acordo com o patrão, ok? Eu pediria para vocês darem uma olhadinha, existem hipóteses aí no artigo 611-A, tá, da CLT. Aliás, é bem interessante essas coisas, tá? Quando você vê A, B, essas coisas malucas na CLT, provém da reforma, tá? Então, ó, intervalo intrajornada, hipóteses descritas lá no 611-A, e tem uma parte que não pode ser negociada nem pelo hiperfuncionário, aí pelo superfuncionário, né? Ou estão lá no 611-B da CLT. Um exemplo disso é 13º salário, que é uma coisa que você não pode alterar, nem sendo aí o seu famoso, né? E tão escasso funcionário, superfuncionário que a reforma trouxe, tá bom? A legislação diz aqui o artigo 444 sobre esse funcionário, só para que vocês tenham a legislação, tá? Então você tem lá no parágrafo único do 444, né? O empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Olha que coisa bonita, né? Então é isso da onde provém, né?
provém essa ideia fantástica que foi tida aí com a reforma trabalhista de 2017. Uma outra coisa interessante é que muitas vezes, né, as pessoas falam sobre a reforma, e eu posso dizer para vocês de todo o coração, a reforma acho que vai ser um dos temas mais cobrados de vocês nessas provas que estão aí por vir. Já foi cobrado várias vezes e vai ser cobrado ainda mais, mas uma opinião pessoal sobre a reforma, com todo respeito a quem a fez, o porquê a fez e como fez. Mas, na minha modesta opinião, foi uma reforma extremamente rápida, extremamente mal escrita, extremamente complicada e aonde muito do seu conteúdo ainda está sendo discutido sobre a sua legalidade ou não. Para efeito de OAB, esqueçam isso, dessa legalidade ou não legalidade, ou porquê da legalidade, não importa. Para efeito da OAB, o que está valendo é o que está na reforma. Se mudar alguma coisa, vamos dizer que o nosso grandíssimo STF resolva, né? Os nossos superiores juízes resolvam mudar isso mais uma vez ou mudar de alguma outra forma, nós somos obrigados a respeitar e isso vai cair na sua prova num determinado momento onde houver essa mudança. Mas nesse momento, o que eu estou passando para vocês é o que realmente vale, é o que está na reforma, algumas coisas sendo discutidas ainda quanto à sua constitucionalidade ou não, porque muitas delas feriram direitos básicos do trabalhador e por aí vai. Cada um tem a sua ideia, mas a minha, em especial, e sendo bem franco para vocês e na minha modesta opinião, com todo respeito novamente às pessoas que a fizeram e que redigiram, para mim foi uma coisa assim, feito meio que na calada da noite, né? É como se eu fosse fazer hoje uma petição para amanhã cedo, uma defesa, eu fizesse isso em 15 minutos e amanhã eu apresento para vocês e se der problema eu conserto mais tarde, tá? Então, quer dizer, me desculpem quem realizou isso, mas realmente tem muita coisa ali errada. Tem coisas boas? Tem. Tem outras coisas ruins? Tem. Funcionários perderam direito? Perderam. Tá? Alguns direitos aí até em termos processuais, direito de entrar no processo, pagamento de custas, um monte de coisas acabou sendo perdido aí com a reforma. Mas eu, infelizmente, eu não consigo ver com bons olhos fazer as coisas com pressa. Essa pressa só gera trabalho errado, né? Tudo que você faz com pressa vai ter problema amanhã. Nós, advogados, normalmente nós temos prazo para quase tudo, né? Então não adianta deixar para o último minuto do segundo tempo para fazer as coisas, como é comum para a grande massa dos advogados. Aí é culpa do estagiário, não é culpa do estagiário, é que o advogado tem lá os prazos, tem que fazer, faça antes, né? Então faça antes de vencer, faça 2 dias antes, 1 dia antes, tenha tempo para pensar, assimilar, e isso também deveria ter sido feito na reforma. Tá? Com todo respeito novamente a quem fez, mas infelizmente eu acho muito mal escrita, muito mal feito. Algumas ideias eram boas, outras foram colocadas em prática, não vejo vantagem alguma, outras coisas não mudaram nada. Então nós temos aí, mas a reforma está aí, é o que vai cair na prova de vocês e efetivamente na prática ela está sendo utilizada, não tem como não ser utilizada, tá bom? Então vamos lá para mais uma ideia aí, né? Do indúbio pró-operário aí dos nossos conceitos iniciais, dessa visão inicial, né? Então, se houver lá uma divergência de interpretações em detrimento de uma norma, aplique-se a mais benéfica ao trabalhador, tá? Uma observação que eu coloquei é isso no âmbito processual, tá, gente? Essa dúvida pode ser uma dúvida ali de decisões pautadas em algumas provas ali. Dá uma olhadinha no 818 da CLT, vocês vão ter uma ideia, né? É o ônus da prova. Tem muitos advogados que não sabem nem o que é o ônus da prova até hoje, né? Porque eles ainda continuam no copia e cola. Ao autor cabe fazer prova do fato constitutivo do direito e ao réu do impeditivo, modificativo e extintivo. Eu acho que não tem muito o que se pensar nisso, né? Quer dizer, o autor vai lá, coloca um teor, ou seja, ele foi lá e fez uma reclamação trabalhista para que você, de alguma forma, você, empresa, tenha que se defender, né? Então, ao autor cabe fazer o quê? A prova de que o direito dele está constituído. Olha, não me pagou horas extras, não me pagou isso, não me pagou aquilo.
Aí o réu vai fazer o quê? Vai se defender, ele vai tentar desconstituir o que o reclamante está pedindo. Básico isso, 818 CLT, dá uma olhadinha, né? Mas quando eu digo na interpretação da lei, eu posso dar um exemplo. Então existe lá, por exemplo, você tem a Constituição Federal, ok? A Constituição Federal, ela determina que as horas extras têm que ser pagas com acréscimo de 50%. Ponto, ok? A lei suprema, né? Ou era, né? Até esses últimos tempos. Mas lei suprema, deveria ser suprema, tá? Então nós temos lá a Constituição Federal dizendo que é 50%. Ok. Mas aí nós temos uma Convenção Coletiva do Trabalho, a famosa CCT. Então a Convenção Coletiva de Trabalho diz que as horas extras para aquele determinado ramo de atividade, onde o sindicato dos empregados e o sindicato dos patrões entraram em um acordo e geraram essa convenção, eles chegaram à conclusão que em determinados dias e horários aonde essas horas sejam prestadas, elas são de 100%. Legal. Constituição diz 50, CCT diz 100. O que o juiz vai interpretar ali quando o autor entrou com a ação? O autor entrou com a ação dizendo o seguinte: olha, eu tenho tantas horas extras no percentual de acréscimo de 100% e não pagas pelo empregador. Ponto. Aí o advogado, se for um bom advogado, né, que deveria, pelo menos o básico, pegar a CCT, uma cópia dessa CCT e anexar o processo, né, para comprovação, ou seja, o probatório ao juiz de que o direito está constituído. Olha, está aqui na CCT, a CCT está em vigor, porque ela vigora por 2 anos, acho que vocês sabem disso, isso também cai na prova de vocês. Então está aqui, bonitinho, tá? Perfeito. Então, qual é a norma mais favorável o juiz tem que pensar? A Constituição, sendo a norma suprema, maior, não sei o quê, ou o acordo? O acordo. Ela é que prevalece. Este é o princípio. Então vocês vão ver muitas questõezinhas dentro da prova, às vezes, onde as pessoas vão estar questionando você a respeito disso. Olha, a Constituição diz que é 50%, sendo ela uma norma suprema dentro do nosso código, beleza. E aí foi dado a esse funcionário 100% de horas extras só porque estava na CCT. Errado tal situação? Não, tá certinho. Tinha que dar o que é mais favorável ao funcionário, é o que está lá no acordo, é o que prevalece, né? Então, muitas das pessoas, elas acham, às vezes, porque nós temos a hierarquia das leis, e essa hierarquia, às vezes, ela é sempre suplantada aí por alguns mitos loucos. Mas, nesse caso específico, a norma mais favorável, ok? Já falei isso para vocês, olha, daí o exemplozinho, né, das horas extras, tudo bonitinho, né? Existem algumas exceções, tá? Acordo coletivo de trabalho sempre estará acima da convenção coletiva, isso veio com a reforma também, está no 620 da CLT, dá uma olhadinha. Então lembre-se disso, o acordo tem força acima da lei, tá? Você fez um acordo lá, mesmo que perca direito, é o acordo que vale. Lembre-se disso, isso é muito importante, tá? 611A flexibilizou o direito de trabalho, a negociação, o negociado está acima da lei, independente do que for mais benéfico. Aqui é um negócio que seria bem interessante vocês pensarem. Todo acordo, depois da reforma trabalhista, não estou falando antes da reforma, tá, gente? Mas provavelmente na prova de vocês só vai cair pós-reforma. Ninguém vai ficar fazendo questões para vocês antes de 11 de 2017, tá? Porque se for, lá o direito era diferente, tá? Então, que nem para nós, advogados, né, que temos processos antes de 2017, que tem muitos aí que estão correndo ainda, né, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, porque a justiça é muito rápida, né? Lá o direito era outro, mas de 2017 para frente, que é o que vale a reforma trabalhista, então é assim, o que é acordado é o que é válido, ok? Então pensem nisso. Ah, mas o funcionário perdeu. Nossa, foi feito um acordo lá, negociado com os sindicatos, com as empresas, de que a hora extra, que era, sei lá, era 100%, passou para 70%. Puxa, mas perdeu o direito? Não podia. Antigamente não podia, agora pode. Tá? Esses acordos estão acima da lei.
tá? É importantíssimo vocês saberem isso. Todo acordo hoje ele está acima, não, o que é negociado vai estar acima da lei normal. Se ela existir uma lei lá, seja ela qual for, foi acordado alguma coisa diferente, mesmo que for pior. O que vale é o que foi negociado, ok? Alguns exemplos aí do 611A, depois vocês precisando desse material eu vou mandar para vocês, tá? Vocês entrem em contato comigo, tá lá meus contatos, vocês me passem os dados, e-mail, essas coisas, eu passo para vocês todo esse material aqui para que vocês tenham acesso, tá? Acho melhor até vocês prestarem atenção agora do que ficar colando material. Mas se tiver dúvida, dá uma pausada aí e pega e dá uma olhadinha, tá? Então, ó, o 611A, no seu parágrafo 2º, a inexistência da expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará na sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Aqui é interessante, tá, gente? Só para deixar um pouco claro o porquê desse artigo 2. Antes da reforma, quando você tinha uma convenção coletiva de trabalho, a CCT, que pode estar escrito assim na sua prova, CCT, tá? Convenção Coletiva de Trabalho. Quando você tinha, você fazia uma nova CCT, né? Você fazia uma nova convenção de trabalho. Aí quando você fazia essa nova convenção, você tirava um direito do trabalhador por um motivo, sei lá qual, né? Sei lá o porquê da negociação entre os dois sindicatos e tirou. No que você tirou o direito, você tinha que dar uma contrapartida. Por quê? Porque era assim. Era assim. Era assim que funcionava. Então eu tiro uma coisa do funcionário, eu dou uma outra coisa em contrapartida para que a gente consiga balancear isso. Talvez uma coisa tivesse um custo maior, eu dou uma coisa com um custo menor, não sei. Mas era assim. E a partir de 2017 não é mais assim, que é o caso desse parágrafo 2º do 611. Então, uma das coisas que eles podem perguntar para vocês com toda certeza, e às vezes vocês podem cair. Por quê? Porque, não é assim. É assim, tá? Um segundo exemplo aí, o 611A, né, o parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduz o salário ou jornada na convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, deverão prever proteção aos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo, ok? Também veio pela reforma trabalhista. Houve redução de salário ou de jornada do trabalhador que tem que ser protegido contra a dispensa imotivada. Garante ao trabalhador a garantia de emprego enquanto estiver vigente o instrumento coletivo. Então, aqui é interessante, gente. É uma coisa que também não tinha, não. Primeiro que você já não podia fazer redução de nada, né, antes da reforma. Agora veio a reforma e disse o seguinte: eu posso fazer redução de jornada de trabalho do cara, eu posso fazer a proporcionalidade, reduzir o salário desse cara, ok? Beleza. Tá, fizemos um acordo coletivo, uma convenção coletiva e fixamos lá, fizemos isso. Vamos reduzir jornada e vamos reduzir salário, tá? Não pode? Pode, agora pode, tá? Quando eu digo para vocês que muitas coisas o trabalhador perdeu, essa é uma delas. Ele ganhou por uma certa estabilidade, mas ele perdeu porque pode ser reduzido, ok? E eu não estou dizendo, gente, em termos de pandemia, tá? Pandemia é uma exceção da exceção da exceção. Essa insanidade pandêmica que está acontecendo e a insanidade jurídica que ela está causando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês do que é a legislação normal, tá? Se for cair alguma coisa dessas medidas provisórias, dessas loucuras jurídicas que estão acontecendo agora nesse período pandêmico, eles vão deixar isso claro no edital. Se tiver no edital, estude então as medidas provisórias e vocês vão para a prova, tá? Mas caso contrário, isso aqui é reforma. Se os tribunais superiores não rejeitarem isso em um determinado momento, é o que vale. Então o empregador fez isso, reduziu o salário, reduziu a carga horária desses funcionários por algum motivo, seja ele qual for, e aí houve esse acordo ou essa convenção, esses funcionários têm estabilidade no serviço, no trabalho, até que a convenção tenha valor. Quanto que é o valor? Eu acabei de falar para vocês. 2 anos, o valor não, o prazo, né? A vigência. 2 anos tem a CCT, né? Esses acordos todos 2 anos. Então tem 2 anos, acabou, beleza. Então esse funcionário que teve o seu salário reduzido, sua carga horária reduzida, ele tem direito à estabilidade no emprego. Aí não pode vir o patrão num determinado momento e falar para você assim, não,
eu vou mandar você embora, porque eu não te suporto. Beleza, né? É imotivado. O que é proibido aqui, gente? O que está escrito aqui no negócio? Vamos lá de novo. Houve na redução do salário, da jornada do trabalhador. Ele tem que ser protegido contra a dispensa imotivada. Imotivada. Ok? Agora, se o cara aprontou, meteu o louco, fez uma justa causa, ficou muito doido, tentou acertar o companheiro dele com uma barra de ferro, sei lá o que pode ter acontecido. Isso acontece, tá, gente? Eu tô brincando aqui com vocês, mas é sério. Tem gente que tá lá meio doido, passa a mão numa barra de ferro e quer acertar o outro. Você está lidando com pessoas e pessoas têm reações as mais loucas possíveis, tá? As mais insanas possíveis. Então, pode ter acontecido. Então, vou lá, vou dar uma justa causa nesse cara. Perfeito, justa causa não está dentro desse contexto. Então, é uma dispensa motivada. Ela foi motivada por uma ação que esse funcionário tomou e que se chegou-se a uma severidade tanta ou tamanha que é a justa causa, tá? Aí tudo bem, você pode mandar. Agora não pode o patrão ir lá e tentar mandar o cara embora e falar assim, não, eu vou mandar o cara embora porque eu não gosto mais, não quero mais ver a tua cara, eu quero economizar dinheiro, eu não estou vendendo nada, minha empresa está parada, vou mandar você embora. Não, se está dentro da coisa, se está dentro da convenção, você não pode. Por 2 anos ele tem estabilidade. Você fez o salário dele reduzir, você fez as horas dele reduzirem, ok? Deu para entender? Ficou claro, gente? Pensem nisso. Então eu não posso mandar a pessoa embora sem motivação. Se houver a motivação, sem problema nenhum, manda embora, tá? Ah, mas justa causa não passa na Justiça do Trabalho. Nós não estamos falando da prática aqui, nós estamos no mundo de Nárnia, tá, gente? No mundo da CLT e no mundo da OAB, é um mundo de ficção, tá? Na prática, realmente, para passar uma justa causa é um inferno, sabe? O cara já saiu catando o outro, deu porrada, arrebentou, jogou o cara pro muro. Você filmou, comprovou, pôs a câmera em cima, jogou, fez um direct, né? E mesmo assim não passa, né? O juiz, por muitas vezes, não dá essa justa causa. Nós vamos reverter isso de alguma forma, para um pedido de demissão ou algo assim e vamos tocar a vida, tá? Isso é prática. Então, isso que eu estou dizendo para vocês não vai cair na prova da OAB. Na prova da OAB é lei, é o que eu estou mostrando para vocês aqui. Tá bom? Então, vamos lá para a condição mais benéfica, né? A condição mais benéfica é bem legal. Princípio da condição mais benéfica. Se houver alguma vantagem dada ao empregado, quer por contrato de trabalho ou regulamento empresarial, ela será considerada definitiva, ou seja, integrará o contrato do funcionário. Exemplos, benefícios diretos, né, previstos em contrato de trabalho, são definitivos. Não se aplica no âmbito do direito coletivo do trabalho. Nem convenção coletiva, nem acordo integra isso, tá, gente? O que nós estamos falando aqui é de contrato de trabalho e o que nós estamos falando aqui é de regulamentos internos de empresa. O que eu quero falar para vocês? Como é que eu vou dizer isso? Porque isso muitas vezes, vocês não viram isso na faculdade, eu acredito que ninguém tenha dado isso para vocês em momento algum, porque ninguém acha interessante colocar isso, mas isso é uma pegadinha que pode acontecer na sua prova da OAB. Então a empresa tem um regulamento interno aonde no ano de 2020 ela te dá, para que você tenha aí, te dá alguns benefícios, vamos lá. Assistência médica, assistência odontológica e convênio com a farmácia. Ok? Então, médico, odontológico e farmácia. 3, perfeito. Você foi admitido em 2020. Então, o funcionário foi admitido em 2020. Ele tem direito à médica, à odontológica e à farmácia. Os 3, ok? Aí o outro funcionário, Joãozinho, foi admitido em 2021. Perfeito? 2021, a empresa mudou o seu regulamento interno e tirou a farmácia e colocou, por exemplo, creche. Tinha direito à creche. Então, em 2021 tem assistência médica, assistência odontológica e tem creche. Só que não tem mais a farmácia, ok? O cara entrou em 2021. No contrato de trabalho dele, o direito dele são os 3 agora. Não, os 3, os 2 antigos e esse novo. Perfeito. Só que o mais interessante, a pegadinha pode estar aí. O funcionário de 2020, que estava lá com direito à assistência médica, odontológica e farmácia. Esse funcionário era uma funcionária, tá? Era uma mulher. Então, para ela, esse auxílio farmácia aqui não é legal.
Né? E como em 2021 não houve alteração nos outros dois benefícios, ela pode pedir isso no mundo de Nárnia novamente, ela pode pedir para ter os benefícios de 2021. Isso é o que diz a lei. Tá? É esse princípio que diz que rege o processo do trabalho, o direito material do trabalho. Então ela pode pedir o direito a essa creche, por exemplo, porque ela tem um filho pequenininho, agora nasceu um filho, ficou grávida, nasceu, sei lá, né? Então ela pediu. Então ela tem esse direito de pedir e ficar. Ela abre mão dos direitos que ela tinha antes de 2020 e fica com os direitos de 2021. Isso tem que estar em regulamento interno, tá? Tudo bonitinho. É da empresa isso. Tá? Agora, o cara que entrou, o Joãozinho que entrou em 2021, ele não pode querer os benefícios de 2020. Isso é vedado. Deu para entender? Então, o cara que entrou, ele tem direito ao ano que ele está. Ou talvez os anos subsequentes, num determinado momento, tem alguma coisa que seja mais interessante a ele, ele quer essa aplicação de alguma forma. Tá? Básico. Não digo que é básico, porque ninguém vai falar isso para vocês. Eu já vi muitos professores, aliás, eu vejo muitos advogados hoje na internet, né? São todos os gênios da lâmpada, né? Nossa, eu te dou a fórmula mágica, você vai virar um AIS da Previdência, um AIS do Direito do Trabalho. Nossa, você como correspondente vai ganhar milhões. Meu pai do céu. É tanto gênio que eu não sei, né? É complicado. Bom, cada um tenta ganhar a vida do jeito que pode, né? Então, esse é um detalhe que poucas vezes eu vi alguém falar sobre, talvez possa cair na prova de vocês, não sei. Sabe? Eu aqui de cabeça não me lembro de ter caído isso numa prova. Pode até ter acontecido, mas eu não me lembro. Talvez seja uma possibilidade, talvez entre uma questão como essa e você acabe tendo aí a chance de acertá-la, tá bom? Então, tá aí um resumo mais ou menos do que eu falei para vocês, né? Então, a súmula 51 do TST é interessante, o empregado, né, que em 2020 pode renunciar ao regulamento em prol. Então, eu estou aí colocando para vocês a legislação que corresponde a esse assunto, súmula 51 TST, tá bom? E não existe acúmulo, tá, gente? Não tem acúmulo das coisas. Eu não posso querer os benefícios de 2020 e os benefícios de 2021. Não posso, ok? Então eu tenho direito a ficar com essa condição da função de quando eu entrei. O que determina é a data que está em vigor esse regulamento. Se eu entrei em outro ano, direito a outro ano. Né? Não acumula-se. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho sobre a relação de trabalho e emprego. Né? A relação de trabalho e emprego é um negócio bem interessante. Toda relação de emprego terá uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho terá uma relação de emprego. Relação de emprego exige alguns requisitos que, se não estiverem presentes, será uma relação somente de emprego, tá? De trabalho, desculpa, gente. Ou seja, sem vínculo empregatício. Nós estamos falando aqui dos artigos 2º e 3º da CLT. Algumas relações de trabalho que englobam aí a relação de emprego, que é a coisa normal, né, com requisitos que nós vamos falar sobre os requisitos necessários para que você tenha esse vínculo, ou você pode ter um trabalhador autônomo, um trabalhador eventual, um trabalhador avulso, estagiário, voluntário, entre outros. Inclusive uma nova forma de trabalho que foi criada aí pela reforma trabalhista, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? Então, para essa relação de emprego, o que eu necessito, gente, para que eu tenha esse vínculo empregatício? Artigo 3º da CLT. Eu tenho que ter subordinação, eu tenho que ter habitualidade, eu tenho que ter onerosidade, eu tenho que ter pessoalidade, eu tenho que ser uma pessoa física, o tão famoso chope, tá bom? Se vocês querem uma manha de cursinho adora fazer isso, né? Eles colocam assim umas abreviações loucas para que a gente não esqueça na hora de fazer a prova. Eu falo para vocês porque eu acabei fazendo aí fazendo um cursinho também na época. Por quê? Porque, como eu disse para vocês no início, não sei se foi no início dessa aula ou no início da apresentação, as faculdades não te preparam para fazer prova de OAB, tá? Esquece. Fiz 5 anos de faculdade, professor, não dormi durante 5 anos. Eu fiz igualzinho, dormi 4 horas por noite durante 5 anos, não adiantou nada.
E aí a hora que você vê as provas da OAB e a hora que você começa a analisar as provas anteriores, que é uma sugestão que eu dou para vocês, peguem as provas anteriores, resolvam as questões, tá? Vocês vão ver que muito do que você estudou na faculdade, você não foi preparado para a prova da OAB. O que eu vejo muito hoje nas universidades, com todo respeito a todas elas, tá? Cada um tem sua metodologia de ensino, não sou eu que estou aqui para ensinar ninguém. E também não sou ninguém para fazer isso. Mas é uma opinião pessoal. O que eu vejo as faculdades de Direito hoje vão lotando de pessoas, porque, nossa senhora, tem faculdade de Direito para todo lado, e aí você vê as faculdades dando lá para as pessoas conteúdos mais direcionados ao concurso do que para o cara ser um advogado, né? Então, quando você chega num determinado momento da OAB, por exemplo, você vai falar, meu Deus, para que serviu 5 anos de faculdade? Para nada. Tá? Então, quer dizer, é interessante você pesquisar as provas anteriores, é interessante você fazer, é interessante você estudar. Às vezes você não tem dinheiro para fazer um cursinho, vem aqui assistir uma aula comigo. Se tiver dúvida, pergunte. O que eu souber, eu passo para você. Não tenho grana, professor. A ideia desse Free OAB que eu criei aqui é para isso, é para que você não tenha que gastar nada mesmo. Eu estou tentando te ajudar de alguma forma a conseguir passar nesse exame, né? Mas, professor, eu vou passar sem o cursinho. Eu vi muito poucas pessoas conseguirem essa façanha. Mas por quê? Porque analisaram os concursos anteriores e fizeram sozinhos. Então, legal, o cara era perfeito. E eu acabei fazendo um curso, porque a hora que eu vi as provas, no meu último semestre, acho, não me lembro mais, mas quando eu vi as provas anteriores, e aí eu fiz a resolução das provas, né, eu falei, puxa, é até fácil, né? Mas não é tão fácil assim, não. É bem difícil, tá? E aí você fala assim, para que serviu minha universidade toda de 5 anos? Aí você imagina que você está juntando 5 anos de universidade, você está juntando num processo único. 80 questões que estão juntando seus 5 anos de faculdade. Você imagina a loucura que é, né? E aí você tem um determinado tempo para fazer, você tem um determinado sistema para fazer, né? Então você tem que fazer de alguma forma. Como que eu vou fazer isso? Estudando. Não tem outro jeito, tá, gente? Então, estamos falando da relação de trabalho e emprego. Vamos falar do SHUP, né? Essa subordinação, habitualidade. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Sem esses 5 elementos estarem presentes e acumulados, ou seja, juntos, você não tem vínculo empregatício. Perfeito? Deu para entender, gente? Se vocês não tiverem um SHUP aí, como dizem os cursinhos, né? Você não vai ter vínculo empregatício, tá? Então não adianta. Professor, mas a pessoa ia lá uma vez por semana na empresa? Não importa, a habitualidade. Ele ia lá toda vez, toda semana? Sim, perfeito. Se o resto tiver subordinação, ele receber salário, ele mesmo, pessoalmente, estiver praticando a sua atividade, né? E ele ser uma pessoa física e não jurídica, tá perfeito. Tá? É isso que dá vínculo empregatício. Aí quando vocês veem muito lá as propostas, né? Muita gente aí que trabalha com vocês, ou vocês já ouviram dizer, né? Nossa, eu estou pedindo para o meu patrão um vínculo empregatício. Eu estou pedindo, ele não me registrou, ele não assinou, não, é assim que eles falam, né? Não assinou minha carteira. Não assinou minha carteira, eu quero minha carteira assinada. Perfeito, é exatamente isso. Anotações na CTPS dele, anotações na carteira de trabalho, registro. Mas para que seja considerado um registro, você tem que ter esses 5 elementos. E eles são cumulativos, ok? Não tem outra forma. Tem que estar os 5 juntos para que isso aconteça. Perfeito, gente? Acho que por hoje deu para ter uma ideia aí dos pré-requisitos para que você entenda a legislação do trabalho. Coloquei agora para vocês essa parte do vínculo empregatício, que na outra aula nós já vamos entrar no vínculo empregatício. E aí nós vamos falar sobre cada um desses detalhes a mais, vamos andar um pouco. Um pouco mais demorada essa aula? Sim, mas para que vocês me conheçam um pouco, vejam o meu estilo de fazer. Eu não edito vídeos, tá, gente? Então vocês não fiquem aí, professor, ficou meio esquisito, tá com sombra lá, não sei, sabe? O importante aqui é que vocês entendam e conheçam. Não preciso colocar florzinha aqui, nem nada. Vocês estão no meu escritório, tá? Então, eu não fico pondo florzinha, nem nada. Fiz uma apresentação de Power, estou tentando ajudar vocês o mais simples que eu posso fazer, tá bom?
Se vocês quiserem curso completo, aí é uma outra situação, um outro esquema que aí vocês vão virar quase que especialistas nisso. Beleza? Então, na próxima aula, vamos voltar ao chopp, né? Bem que podia ser de beber, né? Mas nós não vamos tomar esses chopps, mas sim vamos separá-los em seus elementos e vamos conversar sobre, tá bom? Agradeço imensamente por vocês terem me aguentado aí por 50 minutos e, se Deus quiser, vamos chegar à próxima aula e vamos dar andamento nisso. Meu muito obrigado a todos. Um abraço.